Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre salvação. O ser humano caiu, a consequência natural foi a morte, mas Deus estabeleceu um plano para resgatar o homem da morte eterna. E vamos aprender mais sobre esse plano agora no segundo bloco. Antes, uma pergunta do Marcelo. Não sei nem se é uma pergunta, mas é uma observação, uma colocação no raciocínio do Arne, falando até um pouco do tema anterior que a gente estudou sobre a Bíblia. E o seguinte, o tanto que é tremendo assim, a vericidade da Bíblia, porque assim, o que nós estamos falando aqui de salvação, está falando o quê? A iniquidade se multiplicará, né, no fim dos tempos, né? Eu não tenho aqui a referência, mas esse versículo eu tenho ele assim no coração, não sei aqui a referência. O pastor pode trazer esse tema, Sim, foi Cristo quem disse lá no seu discurso profético, né? Sim. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sim. As pessoas seriam insensíveis, né? Sim. E de fato, Marcelo, quando a gente olha para o planeta Terra hoje, para os habitantes, não é isso que a gente vê? Sim. A grande maioria das pessoas num estágio de insensibilidade, cada um vivendo sua vida sem se importar com o próximo, Sim. o individualismo, não é isso? Sim. E como Deus vai resolver isso tudo? Vamos ler um texto que é chave? João, Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16. Esse pode ser considerado o verso áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse é o plano de Deus. Então, como que o ser humano pode ter vida eterna? Aceitando o Filho de Deus. Então, é Cristo, com sua morte, que vai salvar o homem do pecado. Aqui em João 12:47, Jesus disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para fazer o quê? Salvá-lo. Então, Cristo é o Salvador. Ele veio para salvar o mundo. Então, nós temos que aceitar a Cristo como Salvador para termos vida eterna. É o que falamos no primeiro bloco. Você merecia morrer em Adão, mas como Cristo nunca pecou e morreu, Ele oferece para você essa vida de crédito. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, eu tomo posse da vida eterna. Essa vida eterna, ela vai ser dada de fato quando Cristo voltar. E eu que tenho Cristo no coração, posso até morrer. Mas Jesus falou assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a primeira morte, a gente pode até ser chamado a enfrentá-la. Que essa primeira morte é um sono, né? Todos um dia voltarão desse sono. Quer seja salvo, quer seja perdido. Todos voltarão. Mas da morte eterna, só vai escapar quem tem Cristo no coração. Sim, minha amiga. Só uma criança que não tem ainda o entendimento e ela partindo, né? Como é que fica a situação? Ela será salva? Tem um texto que nos ajuda em Atos 17, verso 30. Se você quiser até ler aí. Nós estamos em João, né? É o próximo livro da Bíblia aí. Atos 17, dê uma olhadinha no verso 30. Página 744. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Existem na Bíblia reclames, né? Leis, ordenanças. Se a Bíblia me orienta a fazer alguma coisa e eu não sei, porque eu não aprendi isso e eu não pratico, Deus não vai me cobrar isso. Certo? Deus vai cobrar de cada nós aquilo que a gente sabe. Agora pensa numa criança que não tem consciência ainda da existência dela, né? Nem sabe nem que ela existe. A gente começa a ter essa consciência, eu não sei com que idade exatamente, mas talvez com 2, 3 anos, você começa a perceber que você é um ser, né? Mas quando é que você percebe que você é um ser moralmente responsável? Talvez com 7, 8 anos, não sei. Quando você começa já a entender que você tem responsabilidades, que há o certo e o errado.
Uma criança nessa fase anterior, que não tem essa consciência, Deus não pode condená-la porque ela não tem esse conhecimento, essa opção da escolha. Então, a minha visão particular é que Deus vai salvar todas elas. Porque Ele não pode condenar se elas não escolheram mal. Se elas não tiveram idade suficiente para escolher entre o bem e o mal. Como Deus é amor, eu acredito que Ele vai salvar a todas. Pedro? Não, completando, indo em cima do que você falou mais cedo, sobre o tempo da ignorância. Então, fico com duas perguntas. Primeiro, ao contrário senso, né? Já que estamos falando da salvação humana, né, da vida eterna, era muito mais fácil deixar todo mundo na ignorância, ainda que fosse uma desobediência à Bíblia. A gente vai pregar a palavra. Mas todos seriam salvos, se fosse isso. E dois, serão 2 e 3, né? O que é crer em Cristo? Crer na obra expiatória. E como eu, sendo todo mal, nascendo com pecado em mim, como Paulo diz, se o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que não quero faço e refaço. Sendo escravo do pecado, como posso amar o divino? Amar algo que é apenas por mim, sem nenhuma influência. Eu acho que você foi na essência do estudo de hoje, a sua fala. Como que eu posso aceitar esse Cristo? Como que eu posso ser salvo por Ele? Primeiro, eu tenho que crer na existência dEle. Eu tenho que acreditar que Deus existe, que enviou o seu Filho para que morressem no meu lugar. Agora que eu creio que Ele existe, eu vou permitir que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu vou me submeter a Ele. É um senhorio que eu quero que Ele exerça sobre mim. Por isso Paulo também disse que ele era escravo de Cristo, né? Nós somos servos, escravos de Cristo, não é isso? Ele muda a serventia, ele deixa de servir ao pecado para servir a Cristo. Para servir a Cristo. Mas continua escravo. Continua escravo, mas agora é de Cristo. Ou seja, a nossa vontade, ela é submissa à vontade de Cristo. Então, aceitar Cristo como Salvador é entrar numa relação com Jesus Cristo. É entender que Ele existe e passar a tê-lo como Salvador. Numa relação de amor, de confiança, de crescimento. É um ser real, com quem você conversa todos os dias, com quem você abre o seu coração e expõe para Ele tudo que está se passando na sua vida. É um ser que você percebe as ações dEle na sua vida. Ele fala com você através das impressões do Espírito, fala através da palavra. E quanto mais Ele fala, quanto mais eu converso com Ele, mais amigos a gente se torna. É esse crescimento nesse relacionamento com Jesus que assegura a minha vida eterna e a minha salvação. Então é algo gradual, não é algo impactante, não é uma transformação única. Gradual. Uma criança, lembra de uma criança? Uma criança começa a falar as coisas, depois ela começa a montar uma frase, depois ela começa a raciocinar. Jesus não falou para Nicodemos, né? Aquele que nasce... deve nascer de novo. É uma criança, você nasceu de novo. Então a experiência religiosa é como uma criança, você vai crescendo em relacionamento, vai aprofundando o seu conhecimento, sua experiência com Deus. Mas é possível o homem escolher isso? É realmente a divergência doutrinária que bate aqui. Se é entre o livre-arbítrio e a existência dele ou não. Claro, nós temos o livre-arbítrio. Então nós temos que dizer sim. Nós temos que permitir que o Espírito faça agora a obra em nós. Então, a permissão sou eu quem dou, mas a obra quem faz é o Espírito Santo. Jesus definiu a obra do Espírito Santo como nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito operando em mim que me leva a não ser essa pessoa carnal, com paixões desenfreadas, que faz o mal, que só quer o mal. Esse ser humano que naturalmente é carnal, vendido para o pecado, agora ele se converte. Essa é a expressão bíblica, né? Ele se converte numa nova criatura. Porque agora Cristo vai reinar. Os motivos são os de Cristo. As intenções são as de Cristo. Eu olho o mundo como Jesus olhava. Eu vou me comportar como Ele se comportava. Essa mudança a gente chama de salvação. Feliz de Nória? Pastor, a salvação depende das nossas obras? Não. Qual o valor das obras? Das obras da nossa vida cristã. Muito boa a sua pergunta. Salvação depende de obra? Não. O que nós lemos em João 3,16? Porque Deus o amou muito, maneira que deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça. Eu sou salvo por crer em Jesus Cristo. Aí tem um outro texto. Abra sua Bíblia comigo aqui. E vocês estão aqui? Efésios capítulo 2.
Vamos lá para Efésios capítulo 2, ouvir o apóstolo Paulo. Página 787. Página 787. Efésios capítulo 2, olha o verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pelas obras? Não. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. A graça de Deus é que nos salva. Esse é um estudo muito profundo. Eu tenho que entender isso, porque essa é a essência do cristianismo. Pastor, eu sou salvo pelas coisas que eu faço? Não. Por quê? Porque você não consegue fazer nada certo, nada direito, porque você é vendido ao pecado. Nós temos uma força natural que atua dentro de nós. Então, eu não consigo fazer para ser salvo. Então, como que eu sou salvo? Eu sou salvo exclusivamente pela graça de Jesus. Quando eu aceito, a graça dele me cobre. Agora, essa é uma parte do Evangelho. Lê comigo agora o verso 10. Efésios 2, verso 10. Olha o que diz o verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Boas obras. Espera aí. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos criados para boas obras. O que é isso? Eu vou explicar. Você não é salvo pelas coisas que você faz. Você é salvo por aquilo que Jesus fez. Jesus nunca pecou e morreu a morte expiatória. Eu o aceito como meu Salvador. Ele vem para a minha vida e eu estou salvo. Mas agora que ele veio para a minha vida, ele começa a implantar no meu coração uma natureza espiritual, que vai lutar contra a natureza carnal. O que é essa natureza espiritual? São a prática das boas obras. Então, veja, eu guardo a lei para ser salvo? Não. Mas uma vez que eu fui salvo, eu guardo a lei. Por que eu guardo a lei? Porque Cristo agora assumiu o controle da minha vida. Eu pratico boas obras para ser salvo? Não. Mas uma vez que Cristo me salva, eu pratico boas obras. E por que eu pratico? Porque eu fui salvo. Todo mundo quer, sempre falando, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E tem um pensamento que, assim, eu muitas vezes me peguei pensando nisso, e eu acho que isso é recorrente e pouco comentário. Eu queria que o senhor falasse a respeito, que é o seguinte: dentro da igreja em si, das igrejas, as pessoas falam muito em céu, que amam a Deus, e às vezes a gente vê assim uma coisa tão mecânica que a gente não sabe se o cara quer ir para o céu, e o cara que eu falo, eu também estou incluso, porque a gente ama a Deus verdadeiramente, ou se a gente quer ir para o céu com medo do inferno. Eu queria que o senhor discorresse em cima disso. Nós queremos o céu porque almejamos tudo o que é bom ou queremos evitar o que é trágico? Eu acho que as duas coisas. Eu não posso ignorar também que o destino do ímpio vai ser queimar no fogo. É isso que ensina Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 9. O ímpio vai queimar mesmo, literalmente, até ser destruído. Então, eu tenho que olhar os dois lados. Então, eu tenho que escolher. É uma escolha racional. Espera aí, eu não quero ser morto. Eu quero viver eternamente. Então, e qual é o caminho para viver eternamente? É conhecer mais desse Deus. Que Deus é esse? É um Deus que morreu por você. Um Deus que te ama, que quer o seu bem. Então, eu acho que esse é o Evangelho. O Evangelho é boas novas, é a boa notícia de que nós não precisamos morrer e nem ser destruídos. Porque o pecado que você causou, que nós cometemos, que merecíamos a morte, ele foi pago. O preço do nosso pecado foi pago para que nós tivéssemos vida. Isso é salvação. Então, eu queria mostrar um outro texto, antes da palavra a Simone. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui, Romanos 5,18.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, um homem, Adão, outro homem, Jesus. Então, tudo que nós perdemos em Adão, nós recuperamos em Jesus. Salvação é isso. Agora, se eu não me relacionar com esse Cristo, se eu não procurar conhecer a sua história, os seus ensinos, se eu não procurar viver a religião, que esperança eu vou ter de salvação e vida eterna? Então, tudo que o céu podia fazer para a nossa salvação, o céu fez. E agora entra uma questão que o Pedro mencionou há pouco. Livre-arbítrio. É isso que eu e você temos. Você pode escolher se render a Cristo, entregar sua vida a Ele, viver para Ele, na esperança da vida eterna, ou você pode escolher viver de acordo com a sua própria consciência, ser verdade para você mesmo, continuar acreditando nas filosofias que você sempre acreditou, na tradição que você sempre abraçou. Você pode. E sabe o que é mais belo em Deus? Ele respeita isso. Porque ninguém vai para o céu contra a sua própria vontade. Ninguém vai. Eu e você aqui, se um dia estivermos nos céus, é porque nós quisemos o céu. Porque quem não quer o céu, não vai. Você pode ficar tranquilo. Se você não quiser o céu, você não vai. Porque o céu é um lugar de pessoas que querem o céu. Salvação é para quem quer. Aí volta a sua pergunta, Feliginólia. Jesus pode perdoar todos os pecados com a morte dele? Pode. Toda a humanidade pode estar perdoada? Pode. Agora, toda a humanidade quer? Não. Então, a sua morte vai beneficiar quem? Quem quer. Quem quer. Isso é livre-arbítrio. Isso é liberdade. Não é uma coisa linda? É o Deus que eu e você podemos servir. Ele é assim. Ele dá liberdade para você. Porque não nos fez robôs, autômatos. Não. Deus criou eu e você, pessoas inteligentes, para escolher. Arautos do Rei vai cantar uma música agora, e eu queria dizer para você que está me assistindo aí, você pode escolher continuar rejeitando esse livro, não acreditando nas suas histórias. Você pode escolher continuar sendo um ateu, um agnóstico. Você pode escolher continuar crendo nas filosofias que você sempre creu, nas tradições que você sempre abraçou. Você pode. Agora, se você quer vida eterna, só há um caminho: Jesus Cristo. Porque ninguém pode livrar você da morte eterna, a não ser Ele. E por que Ele pode? Porque Ele morreu no seu lugar. Isso mesmo. Ele tanto te amou que Ele morreu no seu lugar, para que você tivesse uma segunda chance. Você está tendo hoje uma segunda chance. Enquanto ouvimos agora a respeito dessa salvação maravilhosa, da graça que pode nos abraçar, de tão grande expectativa das coisas eternas, queria que você pensasse: você vai permitir que Cristo entre no seu coração? Você vai deixar que Cristo reine na sua vida? Você vai tê-lo como Salvador pessoal? Pense nisso agora. É o ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo
descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz, mas eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Graça, graça. É assim que nós somos salvos, exclusivamente pela graça em Jesus Cristo.
O preço do nosso pecado, Ele pagou na cruz. Agora a pergunta que fica para você é: você vai aceitar esse oferecimento do céu? Deus não tinha um dom maior para oferecer senão o seu Filho. E tudo que Ele tinha, Ele ofereceu. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos abrir o nosso coração à influência do Espírito Santo e permitir que esse Cristo seja entronizado e assuma o controle da nossa vida. Nós vamos permitir que esse livro seja o nosso guia, seja o referencial de verdade. Tudo que ele disser nós vamos seguir? Ou continuaremos ou queremos um cristianismo do nosso jeito? Eu faço as coisas como eu acho que é certo, como a tradição me ensinou, como meu pai, meu avô, meu bisavô ensinou. Talvez, por mais sinceros que eles tenham sido, eles não ensinaram aquilo que era correto. Nós temos que entender isso. Se ensinaram o que é correto, vamos nos manter nesses princípios. Se não, nós precisamos tomar uma outra direção. Agora, Deus nunca vai forçar eu e você a nada. O que nós precisamos hoje é abrir nosso coração e permitir que essa graça maravilhosa nos alcance. Que Cristo assuma o controle da nossa vida e que Ele passe a nos nortear em tudo o que fizermos. Se um dia eu e você estivermos nos céus, será pela graça dEle, não por nossas obras, não por nosso merecimento. Deus quer você no céu. E se você usar a pequena fé que você tem agora, Ele vai te alcançar. Se você usar essa mínima fé que você sente e der lugar para o Espírito Santo, Ele virá e vai tomar conta da sua vida. E você nunca mais será o mesmo. Vamos orar por isso? Pai Santo, queremos abrir-te o nosso coração nesta hora e pedir que o Teu bom e Santo Espírito faça nele morada. Queremos, bom Deus, que Jesus habite no interior do nosso ser e controle toda a nossa vida. Queremos que essa graça maravilhosa que foi manifestada na cruz do Calvário alcance hoje o nosso coração. Queremos nos despir de nossas vestes de justiça e aceitarmos o manto santo da justiça de Cristo. Queremos deixar de confiar nas nossas obras, naquilo que às vezes aprendemos como o caminho da salvação, para acreditarmos no caminho que o Senhor traçou e que é eterno. Por isso, aceita a nossa entrega. Venha morar em nosso coração e nos conceder a salvação que nós tanto precisamos. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, a gente se reúne para mais uma etapa da salvação. Vamos aprender sobre santificação. E eu espero você aqui no Bíblia Fácil.